nos ampare, nos ilumine, nos conduza nesse momento. E eu queria dizer a vocês que no ano passado, durante o grupo de estudo que era coordenado pelo Noronha, tivemos a felicidade e temos como colega Kainara, que nos convidou para fazer um bate-papo numa quinta-feira para a turma do TE. Eu e a Andra, a da fluidoterapia. Eu e a Andra fizemos isso em dezembro e depois disto o Jorge e a Jo nos convidaram para fazer uma palestra. E a Andra, como ex-professora universitária, coisa e tal, né, aceitou o convite e eu, por uma questão de segurança pessoal, só tinha uma resposta: de aceito também. Não tinha como ser de outra forma. E aí deixaram a nós a liberdade de escolhermos o tema e a gente buscou logo a maior das virtudes. Já que vamos falar de virtudes. E aí buscamos na caridade, por ser ela considerada a mãe de todas as virtudes. Nada se vale e nada se faz se não houver caridade. Mas, falando em caridade, a gente pensou até que para vivenciar, definir caridade é muito fácil. O que é caridade? Difícil é vivenciar, internalizar isto. E caridade nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor a Deus. Amando ao próximo como nos amamos, estamos demonstrando ao nosso Criador nosso amor a Ele, o Criador do universo. Mas, enfim, para que a gente possa vivenciar isso, a gente combinou que poderíamos até fazer aqui a primeira experiência. E aí nós convidamos vocês a começarem a praticar a caridade a partir de agora, nos ouvindo e ficando até o final. Então essa é a primeira experiência com caridade, né? Mas quando se fala em caridade, fica muito fácil e é tão importante falar de caridade, porque falando nós vamos ir começando a entender que o próprio codificador da doutrina deu a esse tema uma extensão muito grande. Nós vemos aí em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, onde diz que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. No capítulo 15, fala fora da caridade não há salvação. Mas e por que fora da caridade não há salvação? Se a gente ouve aí nas igrejas, ou da igreja, e eu vim de uma outra igreja, ou na rua, a gente ouve fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Até porque a igreja, nós vamos perguntar qual das igrejas. E nenhuma delas, ou todas elas, que se vê aí, se colocam na condição de terem aí esse conhecimento e ser a igreja preferida do nosso mestre. E sabemos que não é assim. Nós somos uma igreja viva do Criador. Nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas ações, nós somos a própria igreja. Nós trazemos esse princípio divino. Agora, fora da verdade, quem de nós pode se arvorar na condição de conhecer a verdade? E qual verdade? A cada dia, na velocidade que o desenvolvimento intelectual vem nos proporcionando aí, aquilo que era verdade ontem não é mais verdade hoje. Então, fora da caridade, e é por ser considerada a mãe e a chave que abre as portas da nossa angelitude. Só através delas conseguimos chegar ao estágio de onde saímos, simples e ignorantes, para sermos espíritos perfeitos. Mas dentro da caridade podemos dividir em duas formas de fazer caridade: caridade material e caridade moral. E aí eu e a Andra chegamos à conclusão que, para não misturar muito o tema, eu falaria de uma e ela de outra, e já fazendo caridade, ela me proporcionou falar da caridade material, que no primeiro momento parece ser a mais simples, a mais fácil de fazer. E aí nós vamos nos enganando não só com ela, mas com a caridade moral também. Porque qual é a diferença da moral para material?
É o ser e o ter? Ou tudo é ter? Só quem tem doa. E aí, quando se doa bens materiais, se faz caridade. Quando se doa de si, e não como bem material, através de uma palavra, de um pensamento, de uma oração, de um gesto, seria a caridade moral? O material, no primeiro momento, parece muito simples, é fazer doação. E aí, quando acontecem as grandes tragédias, a gente vê que esse sentimento aflora muito forte numa comunidade, num povo, numa nação, no mundo. Mas será que isso é caridade? Pode ser e é o primeiro degrau para que possamos caminhar este longo caminho de entendimento e da prática da caridade. Porque quando doamos coisa, nós doamos por quê? O que está indo junto com o bem que nós estamos doando? E não importa qual dos bens, se estamos doando uma simples moeda ou doando uma fortuna. O que é que nós estamos doando junto com esse bem material? Será que muitas vezes não doamos para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade? Que daríamos milhões à luz do sol, mas nenhuma moeda na escuridão? Será que não estamos agindo desta forma? Não estamos alimentando a nossa vaidade, o nosso orgulho, mais do que já temos? Será que nós não estamos dando para nos livrar de um sentimento de culpa? Porque vemos, e aí vem a história, e é farta em histórias, porque Jesus, quando falou da caridade, e falou centenas de vezes, ele se referiu de forma, muitas vezes, de forma mais rude, parecendo mais rude, ou que são contrassenso, que ele veio para ensinar a caridade, para ensinar o amor, muitas vezes colocava numa posição que achamos até estranha. Mas temos que ver que há 2000 anos atrás, a pobreza da linguagem, o povo da época, e aquele povo da época éramos nós, que num dia aí atrás na história, numa das encarnações, nós andamos por aí. Não pode ser exatamente no período que Jesus esteve por aqui, um pouco antes, um pouco depois, mas essa caminhada nós continuamos fazendo. Então, lá atrás, nós tínhamos aí na pobreza da linguagem essa dificuldade de entender, e muitas vezes tinha que chocar. Hoje ainda é assim. O nosso linguajar ainda é muito pobre para exprimir alguns sentimentos que a própria sociedade vem desenvolvendo, vem entendendo, vem vivenciando, mas já não encontra as palavras corretas e aí cria expressões, cria gestos para demonstrar esse sentimento, porque ele nasce do íntimo de cada um e muitas vezes não encontra essa ressonância aí fora. Mas será que nós não estamos com um sentimento de culpa desta encarnação, de outras aí, pelo que cometemos, e doar coisas não seria uma forma de aliviar essa culpa? Doar não seria a forma de fugir do compromisso de se doar? É mais fácil mandar entregar uma cesta básica do que estar presente na própria entrega. Tem diferença? Muita. Porque fazer caridade, o maior cuidado que temos que ter e nós temos que aprender é não humilhar aquele que está sendo beneficiado. No dia em que conseguirmos nos colocar na condição de ajudar, de não de estar ajudando, nós estamos fazendo a verdadeira caridade. No dia em que nos colocarmos no lugar do necessitado, criando uma condição em que aquele que recebe não se sinta humilhado. Então, nós temos que analisar primeiro o que nós estamos fazendo. Mas isso, de toda forma, pode ser considerado o quê? Uma esmola. A esmola humilha, ajuda não. Mas esse é um caminho natural que nós temos para conseguirmos chegar lá. Mas e qual é que vem primeiro? A material ou a moral? Se é necessário que a caridade seja feita e que o ato de fazer tenha, acima de tudo, o amor, esse amor incondicional, que amar a todos como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, tem que ter esse ato de amor.
Então não tem nada errado doar, desde que essa doação vá energizada por esse sentimento. E aí ficaria fácil começar doando coisas materiais. Mas eu acredito que o que viria primeiro é a caridade moral, porque ela vem de você. Aí você passa, mas como é que você aprende a fazer caridade moral? Você começa fazendo doações de bens materiais, por mais simples que seja, e nós todos sabemos, e já fizemos isso também, não dá para negar, que quando doamos a camisa que não serve mais, que não presta mais, a calça que já rasgou, o calçado com a sola descolada, nós não temos o bom senso de consertar a calça, o calçado, para depois fazer a doação. Nós nos livramos das coisas, nós não doamos as coisas. Mas é o primeiro passo. A partir daí que você começa a dar coisas, simplesmente dar coisas, você começa a entender dessa necessidade. E aí você vai se transformando intimamente, vai aprendendo a fazer caridade moral e depois passa a fazer a material na sua verdadeira profundeza, na sua verdadeira essência, que é realmente estender a mão doando aquilo que vai beneficiar o nosso semelhante e não humilhar o nosso semelhante, não nos tirar um fardo dentro de casa, das costas, do quarto, da sala, para que não tendo lugar para colocar ou tendo que pagar aí uma caçamba para levar o lixo, você é mais fácil doar. Então, a moral vem primeiro no sentido que você aprende, você passa a fazer, né? E aí você começa a fazer a material de forma mais clara, mais direcionada, fazendo com que ela realmente atinja o seu objetivo. Mas nada acontece se não houver vontade. Nós necessitamos da vontade própria. E isso a gente vê de forma muito clara, tanto na maldade quanto na bondade. Na bondade, para se fazer o ato em si, precisamos da nossa vontade. Nós temos que querer. Querendo, nós fazemos. Na maldade, nem sempre é necessário a nossa ação. Nem sempre precisamos querer. O simples fato de nos abster, de nos isolarmos, de não participar da ação em si, nós estamos permitindo que alguma coisa aconteça. Ela acontece sem a sua vontade, mas você é responsável. Você viu, você nada fez. Agora, a bondade, não, a bondade depende da sua ação. E quando nós passamos a agir desses atos de bondade, nós vamos aprendendo a fazer a caridade material e a caridade moral. Agora, Paulo de Tarso afirmou de forma muito clara que mesmo que eu desse todos os meus haveres, todos os meus bens, mesmo que desse meu próprio corpo para ser queimado, de nada adiantaria se não houvesse amor. Foi da energia que eu falei no início. Se no ato da doação, seja ela moral, seja ela material, não houver amor, de nada vale. E é esse exercício que nós temos que fazer. Começar a entender como é que funciona essa verdade, o que é dar, o que é se doar. Nós hoje abrimos mão de muitos momentos fantásticos junto a nossos familiares, junto a amigos, em nossa casa religiosa, no nosso trabalho. Muitas vezes a troca de alguns prazeres materiais que são fugidios. Até porque nós ainda não conseguimos entender direito a diferença entre prazer e felicidade. Felicidade é aquilo que me coloca na cama à noite de cabeça tranquila. Prazer, não. O prazer, ele afinda com o fim do ato. Um carro novo não me traz felicidade. Me traz prazer. Uma viagem me dá prazer. Não me dá felicidade. Até porque o carro novo normalmente traz junto um carnê.
né? E depois nós vamos reclamar de Deus que não nos ajuda, né? Ele te dá um passo maior, enfim. O prazer, além de ser fugidio, custa muito caro. E o carro novo, uma semana depois, já não é mais um carro novo. Agora, felicidade estão nas pequenas coisas. E, felizmente, a nossa sociedade está voltando aos tempos de valorizar as pequenas coisas. E isto me lembra uma história que é um conto budista, para que a gente possa ter a primeira ideia de como fazer caridade. Diz que certa vez uma dama muito rica estava preocupada em começar a fazer caridade, ajudar os desafortunados. E aí, depois de meditar por alguns dias, não encontrando formas de fazer essa caridade, procurou um senhor que era considerado muito sábio pela sua bondade, pelo trabalho que prestava na comunidade, para ter um conselho. E disse a ele que gostaria de fazer caridade, o que poderia fazer para que realmente fizesse caridade. E esse senhor disse a ela: olha, entendi. O que tem que se fazer como caridade tem que se iniciar pelo aquilo que é mais primário, que é mais simples, aquilo que é mais lógico. A beleza, a luxúria, o luxo, a exposição da riqueza, coisa e tal, vai humilhar o pobre, o desafortunado. Agora, a humildade, a simplicidade são irmãs da caridade. Se você começar a vivenciar isto, é o primeiro passo. Depois, claro, se tiver mais recursos, pode fazer caridades maiores. Ela olhou para o senhor e disse para ele: eu vim aqui lhe pedir como fazer caridade com meu dinheiro e não para falar da minha vida. Ele olha para essa dama e diz: oh, desculpe, eu pensei que você estivesse pensando na sua caridade, na sua doação, mas a senhora está pensando no seu dinheiro. Então, eu lhe aconselho que procure um homem de negócios. E a mulher passou, a partir daí, a refletir realmente o que é fazer caridade. Então, nós não precisamos ir para a rua nem doar fortunas para fazer caridade material. Nós podemos começar a fazer caridade em casa, no nosso espaço que habitamos. Deus nos deu essa condição e colocou ao nosso lado aquilo que nós precisamos para crescer. Colocou os nossos irmãos. É amando a eles que demonstraremos nosso amor a Deus. Parece simples, mas é um aprendizado. E isto nós temos conhecimento, força e vontade para iniciar essa caminhada. Então, está aí a dica dessa senhora, desse sábio que diz para ela: começa em casa. E agora peço a André que fale de caridade moral. Obrigado. Boa noite. Então, assim, como a máxima do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação, é interessante que a gente entenda o que ela é e como fazer. A definição de caridade é suprir a carência, é dar o que falta. Então, quando a gente pensa em caridade moral, a gente deve pensar sempre que, como o Chicão já mencionou, que seria a diferença entre a material e a moral seria o ter e o ser, né? Esse ser, ele é muito mais profundo do que você ter apenas um sentimento de doar algo material. Ele é o sentimento de compaixão,
ele é um sentimento de percepção. Essa percepção, quando ela sai da nossa esfera e a gente passa a olhar o outro, ver que existe o outro, quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo e enxerga que existem outras necessidades, outras carências, outras faltas. Isso vai fazer com que a gente consiga realmente ter um olhar para o nosso irmão, que é nosso irmão em humanidade, em fraternidade e em dificuldades. Todos que estamos aqui estamos passando por algum tipo de dificuldade, seja ela na saúde, nos negócios, na família, enfim. Como aqui é um mundo de provas e expiações, nós temos um leque de dificuldades que cada um de nós vive. Se colocar no lugar do outro é que vai fazer com que a gente consiga praticar. E a gente tem diversas maneiras de praticar a caridade moral. A gente cita algumas que seriam as por palavras, caridade por pensamentos e caridade por atos. Quando a gente fala em caridade por pensamentos, como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer de diversas formas. Quando você faz uma prece a alguém, quando você direciona essa prece a alguém que está doente, alguém que está acamado, alguém que está desabrigado, aos que por algum motivo sofrem, né? Às vezes também podemos utilizar essa prece para intercessão a favor de alguém, né? Que a gente conheça ou que a gente também não tem acesso, não conheça, mas sabe que sofre. Não tem como não saber que as pessoas que estão nos hospitais estão sofrendo. Não tem como não saber que as pessoas que estão num presídio estão sofrendo. Não tem como não saber que uma mãe que perde um filho está sofrendo, né? Que um filho que perde um pai, enfim, né? Tem tantos outros sofrimentos também que cada um de nós vive. Então, quando a gente quer praticar essa caridade moral através do pensamento, a gente deve envolver essas pessoas ou essa pessoa em pensamentos positivos, em vibrações amorosas, otimistas, né? Que através desse nosso auxílio, dessa nossa vontade sincera, a gente possa auxiliar os outros através dos pensamentos. A gente também pode fazer por palavras. E o interessante é que a maneira de praticar a caridade por palavras, a maioria das vezes é ouvindo, não é falando, né? Porque nós somos muito bons em falar, dar pitaco, né? Que nem a gente diz, apontar erros, apontar falhas, fez assim, fez, né? A gente é especialista nisso. E às vezes essa pessoa só precisa de um pouco de silêncio. Ela só precisa ouvir. Ela só precisa falar. Ela só precisa que alguém escute ela, para que ela possa colocar isso para fora, colocar esse sentimento, colocar essa dificuldade que ela vem passando, né? E que sempre que a gente for fazer esse papel de ouvir, a gente possa fazer
sem julgamentos, sem recriminar, né? E quando a gente for utilizar das palavras, que elas sejam sempre palavras de esperança, sejam palavras de renovação, de encorajamento, né? Buscando sempre animar e confortar, diferente do que a gente vem há milênios fazendo, né? Julgando e apontando. A caridade moral por atos também existem várias formas, porque a caridade ela tem diversas vestes. Então, abre um leque de possibilidades. Quando a gente pretende fazer a caridade por atos, a gente pode confeccionar roupas, a gente pode fazer um tricô, um crochê, uma touca, uma roupa, visitar os idosos, né? Visitar os acamados, visitar as pessoas que a gente sabe que estão ou que são solitárias, né? Que a maioria das vezes elas ficam fora da nossa agenda, né? Que a gente busque um horário para isso. E lembrando que através da nossa boa vontade, porque a vontade é a nossa maior força geradora, que nós possamos também, e nós podemos também fazer isso sem sair de casa, né? Hoje com as mídias sociais, com o telefone na mão, a gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode conversar com alguém que possa vir ao auxílio, se você não tem essa condição. Você pode fazer, nas redes sociais aí tem as vaquinhas, né, para juntar dinheiro, às vezes, para uma cirurgia de alguém, enfim. Então, assim, mesmo sendo por atos, não são, às vezes, atos que você pensa, nossa, vai despender um tempo, eu vou precisar pegar o trânsito e fazer isso e aquilo. Não. Quando há boa vontade, a gente sempre vai encontrar uma maneira de fazer. Por exemplo, cumprimentando as pessoas passam pela gente na rua e a gente acaba não direcionando um bom dia sincero para a pessoa, olhar para a pessoa, porque dizer bom dia é desejar um bom dia para alguém. O que me impede de eu passar por alguém e desejar para essa pessoa um bom dia? Por vezes essa pessoa está vivendo o pior dia da vida dela. E talvez nós, por mais estranhos que possa parecer para essa pessoa, façam que ela tenha olha, nossa, alguém me desejou bom dia, né? E quando ele vem carregado de uma energia sincera, ele sempre vai fazer bem, né? E ele faz bem para todos, para quem fala e para quem recebe, né? E isso vai além das pessoas que a gente encontra na rua ou qualquer pessoa que tenha contato conosco, né? Como a gente vai trabalhar esse ser caridoso dentro das nossas casas, né? Porque tudo isso é muito bonito quando a gente fala em caridade por pensamento, por atos, né? Por palavras, enfim. Porque a gente sempre imagina alguém que não está dentro da nossa casa, né? A gente sempre imagina o outro, aquele que está lá no asilo, aquele que está lá passando por uma dificuldade de uma perda, de um desastre, de alguma coisa assim. E como que nós estamos sendo com as pessoas que nós recebemos o convite de conviver, de acordar, de passar o dia junto? Como que nós estamos? Será que para essas pessoas, às vezes a gente lembra
que a caridade por palavras não é falar e é ouvir? Será que às vezes a gente não está trazendo sempre essa caridade para o outro ser caridoso comigo? Quando eu erro, quando eu cometo uma falta de paciência, uma intolerância, alguma coisa dentro da minha casa, eu quero que o outro seja caridoso comigo, né? Mas quando o outro faz para mim, como que eu estou agindo? Eu não estou apontando, eu não estou julgando, eu não estou pensando um monte de coisas ruins, um monte de palavras agressivas. Então, esse nosso laboratório, que é a nossa família, que é a nossa casa, ele vem nos lapidar e nos ensinar, porque é a nossa maior escola. Ali estão as pessoas que mais vão fazer com que eu evolua. É por isso que a gente não consegue fugir deles. Ninguém consegue fugir da família, né? Não, hoje eu não vou voltar mais para casa, né? Não é uma coisa simples, né? Ah, não, agora eu não quero mais ser tua filha. Você não vai deixar de ser. Você é filha e sempre será. Quando eu era pequena, eu dizia pro meu irmão, eu não sou mais tua irmã. Eu não queria mais ser irmã dele, né? Por algum motivo. E a minha mãe dizia, não, mas vocês não podem deixar de ser irmão, né? E como a gente se esquece disso no nosso dia a dia, ali na prática, né? Porque como eu já mencionei, a gente sempre olha para a caridade para fora dos portões dos nossos lares, né? Outra belíssima oportunidade que sempre nos convoca atividades de cooperação ao outro é o Centro Espírita, né? A Casa Espírita oferece, como essa grande escola das almas, ela sempre nos oferece a oportunidade de exercitarmos a caridade. Então, no nosso caso aqui, nós contamos com diversos trabalhos sociais, né? Diversas entidades que são mantidas aqui na CERT, né? Nós temos o lar dos idosos, nós temos o lar das crianças, nós temos o educandário, nós temos o brechó, nós temos a evangelização, que inclusive colocou um convite ali a todos a participarem. Nós temos a biblioteca, nós temos monitoria para grupos de estudo. Nós sempre temos um lugar onde a gente possa se encaixar. E esse lugar onde a gente possa se encaixar vai muito mais além de um serviço prestado. Porque ele vai muito mais além, porque quando eu decido que eu vou vir trabalhar no brechó, eu não vou ali só para juntar cabide, arrumar roupa, enfim. Eu preciso conviver com as pessoas que estão ali também trabalhando comigo e com as pessoas que entram e saem dali. E essas pessoas derrubam roupa no chão, jogam, deixam amontoada num canto, né? Acontece várias coisas ali que está fazendo com que eu exercite a caridade, com que eu olhe para essa pessoa e pense, que bom que eu já consigo fazer esse papel de auxiliar, de olhar para ele e entender que ele se encontra nesse nível de consciência. E muitas vezes eles se encontram em níveis de consciências melhores do que o meu. E isso também é uma reflexão. Quando a gente começa a ter essa convivência, tanto com os trabalhadores quanto com as pessoas que frequentam, a gente vai nos lapidando, né? E isso vai acontecendo de uma maneira que, quando você começa o trabalho, digo por experiência própria,
você não consegue visualizar tudo isso, né? Você visualiza o que você precisa fazer, né? Eu preciso colocar os cabides aqui. Você vai ali e fica uma tarde inteira fazendo aquilo ali, ou um dia inteiro, enfim. E depois, com o tempo, você vai vendo que as pessoas trocam os cabides de lugar, que ficou desorganizado, que tinha cabide enfiado lá não sei aonde, né? E que alguém fez isso. E como que eu vou lidar com essas situações? Então, fica o convite a todos, né, a participarem do trabalho de caridade que nós temos no Centro Espírita, na CERT como um todo, né, para nós podermos fazer com que nasça em nós, né, esse auxílio, esse espírito de cooperação que a gente vem tão esquecido de fazer em função da vida atribulada e tudo que veio junto com esses novos tempos de tecnologia, o trânsito que é difícil, né? Mas que é necessário que a gente olhe para isso, porque quando a gente olha para a frase que fora da caridade não há salvação, eu acho que isso é algo que a gente devia se preocupar, né? Eu acho que isso é algo que a gente devia dar uma atençãozinha um pouco maior. Para finalizar a minha colocação, eu vou ler um texto que é do Emmanuel, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e ela é do livro Vinha de Luz. Ela se encontra no capítulo 110. Ele se chama Caridade Essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atitudes sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas.
Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então fica a mensagem do Emmanuel para que nós edifique o reino de Deus em nós e que não saiamos mais uma vez desse mundo sem nenhuma bagagem, mendigos de luz. O meu agradecimento a todos. Vocês já foram caridosos, né, amor? Ninguém levantou, ficaram assistindo até o final. O nosso muito obrigada.